Quando a gente pensa em ecossistema, nós pensamos em uma floresta frondosa, uma floresta tropical. Podemos pensar em savanas, como o cerrado que nós temos, praias, montanhas. Mas quando ocorre uma degradação nesses ecossistemas, é importante que a gente restaure esses ecossistemas. Muitas vezes essa degradação ela acontece de maneira inesperada ou até mesmo de maneira previsível, quando a gente, por exemplo, precisa extrair minério e essa área deve ser restaurada para, de certa forma, reverter o processo de degradação que foi feito. Restaurar não é somente plantar as espécies que ali haviam e, principalmente, a gente foca em espécies nativas, espécies de plantas nativas para fazer essa restauração. Além disso, a gente visa restaurar as funções do ecossistema, ou seja, são aquelas funções realizadas pelo ecossistema naturalmente, como, por exemplo, o sequestro de carbono, a filtragem de água, absorção de água no solo. E essas funções, algumas delas também são serviços ecossistêmicos, que a gente também conhece como serviços ambientais. É um grande problema quando a gente tem somente o plantio de algumas espécies sem visar a recuperação ou a restauração dessas funções. A restauração ecológica, ela se diferencia de outras práticas que a gente chama de práticas restaurativas ou atividades restaurativas. Ela se diferencia porque ela é baseada justamente nos ecossistemas de referência. Esses ecossistemas de referência, eles são utilizados para guiar todo o processo de restauração ecológica, desde o planejamento da restauração, assim como a implementação da restauração na escolha das espécies que vão ser plantadas ali e também no monitoramento da restauração. Além disso, o monitoramento pode indicar a necessidade de um manejo, que a gente chama de manejo adaptativo. Então a gente percebe a importância desses ecossistemas de referência, porque eles vão participar de todo esse processo da restauração ecológica e é por isso que eles são tidos como o diferencial da restauração ecológica para outras atividades restaurativas ou de recuperação e mitigação de áreas. A gente tem, então, dificuldades para estabelecer os ecossistemas de referência. Não é algo tão óbvio e principalmente porque nós estamos falando de ecossistemas tropicais, altamente diversos e muitas vezes pouco conhecidos. Com isso, nós temos a necessidade de investigar, de fazer muita pesquisa para saber como são esses ecossistemas de referência, quais são as melhores referências para cada área quando a gente for restaurar essas áreas que tiverem sido degradadas. Atualmente, as políticas públicas que guiam a restauração ecológica, que servem de base para orientar os projetos de restauração ecológica, elas não são específicas no que se refere à definição do que é o ecossistema de referência e a escala que pode ser utilizado aquele ecossistema de referência, além de outras especificações que são necessárias para que a gente tenha uma restauração efetiva e possa ter uma maior probabilidade de sucesso da restauração ecológica. Isso porque, muitas vezes, são utilizados conjuntos de espécies com poucas espécies que são utilizadas em diversos projetos de restauração. São aquelas espécies mais comuns, de fácil propagação. E essas espécies, por mais que elas auxiliem no processo de restauração, utilizando poucas espécies, a gente pode ter como resultado ecossistemas mais simplificados e que não atendem a essa premissa de quanto maior a biodiversidade, melhores e mais serviços ecossistêmicos são prestados por aquele ecossistema. No caso do Rio Doce, a principal questão que a gente deve ressaltar é quanto à heterogeneidade desses ecossistemas que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Eles são diferentes muitas vezes numa questão de poucos metros, eles apresentam diferenças significativas, como foi observado por alguns estudos desse projeto. Essas diferenças fazem com que a gente precise adotar referências, esses ecossistemas de referência, no caso, diferentes para restaurar áreas diferentes ou partes diferentes da bacia do Rio Doce. Nós nos reunimos para elaborar um documento com algumas sugestões para os gestores que deveriam ser aplicadas de forma a restaurar as áreas impactadas do Rio Doce da melhor maneira possível, com base em conhecimento científico que foi gerado nesse nosso projeto. Os principais pontos desse nosso documento são a consideração da heterogeneidade dos ecossistemas ao longo do Rio Doce. Ou seja, a gente precisa considerar as diferenças entre os ecossistemas às margens do Rio Doce
para que eles possam ser utilizados como referência, dependendo das condições existentes em cada lugar impactado. A gente não pode utilizar uma receita única para todos os ecossistemas ao longo do Rio Doce. Outro ponto desse nosso documento é quanto ao afluente, o Rio Santo Antônio. É um afluente do Rio Doce que pode ser utilizado como referência, mas que está sob ameaça de ser implementada uma atividade minerária gigantesca que pode representar um risco para um rio que já foi altamente impactado, como foi o Rio Doce. Atualmente, o Rio Santo Antônio ele serve de fonte para o Rio Doce, para a vida aquática, porque ele não foi impactado pelo rompimento da barragem de Fundão, assim como algumas áreas, alguns ecossistemas às margens desse Rio Santo Antônio poderiam ser utilizados também como referência para o próprio Rio Doce. O documento também nos lembra que já faz quase uma década do rompimento da barragem de Fundão. Nós ainda precisamos desenvolver ações efetivas para a restauração do Rio Doce, e essas pesquisas para a busca dos ecossistemas de referência são um passo inicial, mas muito importante, já que os ecossistemas de referência eles são fundamentais para todo o processo de restauração ecológica.